Como vocês já devem imaginar, a Python é uma linguagem que tem se tornado bastante popular. Ah, Surgiram várias interfaces, como essa aqui que eu estou usando agora, que é a Jupyter Lab, para usar Python e fazer programas super tudo os mais simples para fazer cálculos, para trabalhar com dados. E a ideia desse vídeo é resumir alguns dos principais pontos para quem for começar a usar ele. Para quem quiser fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada e tiver um pouco mais de tempo, eu sugiro esse curso aqui da plataforma EDX. Não vai aparecer aqui agora porque eu não estou logado na minha conta, mas o curso tem esse nome aqui, ó, Usando Python para Pesquisa. E eu tô para usar o Python, eu instalei o Anaconda. Para quem não conhece, você pode fazer o download aqui e instalar ele em qualquer sistema, Windows, Linux ou Mac, enfim. Então, qual a ideia do Jupyter Lab? Ele é o que a gente chama de um notebook, onde você escreve o que você pretende executar e quando você der Ctrl Enter você vai executar. Então aqui o interpretador do Python entendeu que eu estou pedindo para somar 1 mais 1 e ele executa a soma e dá o resultado que é 2. E é isso que é um notebook. Então fica bastante prático porque você não precisa compilar, você não precisa ter vários softwares ou janelas ou abrir um terminal para mandar rodar o script do Python ou alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou fazendo um microprograma que ele começa definindo o valor desse parâmetro i como 0, e aí eu estou dizendo o seguinte para o Python: enquanto esse i for menor do que 5, faça o que vem a seguir. Aí o que vem a seguir tem que começar com esse espaçamento aqui, que o Jupyter já vai tentar fazer isso naturalmente para você quando estiver escrevendo. Quero dizer, se você escrever while i menor que 0 e der Enter, ele já fica com o cursor piscando para baixo. E aí você pode escrever aqui com tranquilidade. E para abrir uma nova célula como essa, onde você vai digitar, você tem duas opções. Não pode estar clicado aqui dentro o cursor para escrever o texto, mas você clica aqui fora, pode ser aqui, por exemplo. Se eu apertar o A, ele vai criar uma célula antes, que foi essa que apareceu aqui. Se eu apertar o B, ele vai criar uma célula depois. E daí aqui você pode escrever o que você quiser e seguir executando com uma célula qualquer. Então nessa célula eu estou usando esse comando aqui do enquanto, e aí eu coloco isso aqui, ó, que ele vai somar 1 a variável i. Então quando chegar nessa linha, o i que tinha o valor 0 vai passar a ter o valor de 1. E daí ele vai imprimir o valor de i, e aí vai cuspir o que está aqui embaixo, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Aí o i se tornou igual a 5 e por isso o while parou de rodar. Para quem nunca fez nenhum tipo de algoritmo, é essa a ideia do que a gente chama de um looping, que é o que eu estou fazendo aqui. Então se eu quisesse que esse contador fosse até 6, ou que ele fosse até 10, enfim, é só para exemplificar o que esse negócio está fazendo. Então o Python ele executa muitas operações simples por padrão, porém você precisa carregar uma série de pacotes dependendo das coisas que você quer fazer, né? Então para rodar coisas matemáticas e trabalhar com vetores e fazer algumas outras operações, uma biblioteca que é muito importante
para pesquisadores conhecer é essa biblioteca chamada de NumPy. Então, já que eu deixei o link ali, ó, aqui está na versão 1.18 agora, aqui está a ajuda explicando tudo que tem na biblioteca, que é muita coisa. Mas a ideia é que, por exemplo, se você precisa calcular o valor do cosseno, então existe uma função numpy.cos, que é como você usa para chamar ela, que ela calcula o valor do cosseno. Mas na hora de importar a biblioteca, para ir ficando mais organizadas as coisas, é útil usar abreviações. Então aqui eu estou importando a NumPy como NP. Então NP é o nome que eu estou dando para ela. Então quando eu quero calcular o cosseno, eu escrevo np.cos e ali vai o valor do cosseno. Então veja que você vai ter uma infinidade de opções e para acessar elas você pode dar um tab depois de escrever aquele pontinho ali, que é fundamental também. Então ele vai autocompletando. Então se fosse o seno, por exemplo, ou o seno hiperbólico, aí você coloca o valor e ele calcula. Uma das vantagens de usar a NumPy além de ter diversos valores que você vai usar para fazer alguns cálculos pré-definidos, como o valor de π que está aqui, é que você pode fazer operações com vetores. E eu já vou explicar por que isso é interessante. Se eu precisasse, por exemplo, calcular o valor de cosseno para vários valores, né? Então, cosseno de 0, cosseno de 1, cosseno de 2, cosseno de sei lá o que, eu poderia fazer um looping como que eu fiz anteriormente. Ó. I igual a 0. Então, enquanto o I for menor do que π, que é o valor que a NumPy está fornecendo aqui, some 0.2 na variável I. Opa, aqui é 0.2. E imprima o valor do cosseno. Então, quando você executar isso aqui, ela imprime uma lista. Então, isso aqui é o cosseno de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e assim vai. Às vezes a gente precisa fazer operações com uma lista de números assim, mas a gente não precisa imprimir eles na tela, porque pode não ser conveniente, né? Não é isso que você quer em geral. Suponha que você tem uma lista com 4.000 números, então como que você vai fazer para imprimir isso tudo na tela? Não é seu objetivo ficar lendo, né? Então tem outras facilidades que a NumPy traz para resolver esse problema. Uma delas é trabalhar com arrays. Então aqui eu estou chamando de array um elemento que é um espaçamento linear, que é isso que a np.linspace aqui vai fazer, de 0 até o valor de π, e tem 10 elementos. Então, se você não lembrar exatamente disso aqui, tem um macetezinho que é você, com o cursor ali dentro, você dá Shift Tab. Então, ó, o que isso aqui vai mostrar é que você está chamando o np_linspace, e o que essa função aqui espera é que você coloque start, aonde que é para ele começar a fazer a sequência, aonde que é para a sequência parar, e quantas divisões você quer. Por padrão ele coloca 50, ali eu estou colocando 10. Então quando eu executo isso aqui, ele está criando um vetor, que eu estou chamando de array ali no arquivo, no notebook, que tem o primeiro elemento é 0, o segundo é 0,34, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Se eu quisesse mais, era só aumentar o número aqui. Então vou deixar o 10 ali por enquanto. Então uma das grandes vantagens de usar NumPy é que se você quiser calcular o cosseno de todos esses valores aqui, você não precisa mandar calcular para cada um
individualmente, não precisa fazer um looping do jeito que eu mostrei aqui, ó. O que você pode fazer é simplesmente mandar calcular o cosseno do array. Então, ó, esse vetor, esse array que está aqui, são os valores de x, e esse aqui é o cosseno de cada um daqueles valores de x. Então, o cosseno de 0 dá 1, o cosseno de 0,34 dá 0,93, o cosseno de 0,69 dá 0,76 e assim por diante. À medida que a gente for usar outras funções e for conveniente, eu vou introduzindo elas e explicando. E é claro que muitas vezes a gente precisa fazer gráficos. E aí, para fazer um gráfico, talvez a forma mais conveniente para fazer no Jupyter agora é usar essa biblioteca matplot. Então você importa ela com esse comando aqui, matplotlib.pyplot, que eu estou importando com o nome de PLT. Então, quando eu quiser fazer um gráfico, eu só preciso escrever isso aqui, ó. Então, PLT, ponto, se você der o tab, ele vai completar. Ali tem o plot. Se você não lembrar, você dá Shift Tab. E ali tem uma explicaçãozinha de como que esse negócio funciona. Então, aqui o que eu estou fazendo é um plot em que x vai ser o array que eu montei ali em cima e que o y vai ser o cosseno desse array. Então, eu vou fazer um gráfico que é de cosseno de x na vertical pelo valor de x na horizontal. E isso aqui não era necessário, mas com esse símbolo eu vou colocar um pontinho, um ponto, uma bolinha para cada valor que vai ser plotado, e o tracinho indica que é para ele conectar os pontos. Então, quando você executa, sai um gráfico assim. Se você tirar o tracinho aqui, aí fica só os pontos, né? E se colocar só o tracinho, não aparece os pontos, fica só uma linha conectada, né? De novo, à medida que for necessário, a gente vai mudando coisas no gráfico, quando precisa fazer algum gráfico um pouco diferente. E aí esses comandos que eu estou executando aqui em partes, né? Teve uma célula onde eu criei o array, outra célula onde eu calculei o cosseno dele, outra onde eu carreguei uma biblioteca. Você não precisa fazer isso, eu só estou fazendo isso aqui porque é uma introdução para o negócio, né? Em geral, o que a gente vai fazer é colocar todas as bibliotecas que a gente for usar lá em cima, no cabeçalho do notebook, vai carregar todos os pacotes, fica mais organizado assim. E quando você vai calcular alguma coisa, você pode botar tudo junto. Então, por exemplo, aqui, por enquanto só vamos prestar atenção nessas 4 linhas, né? Então eu estou criando o vetor, calculando o cosseno do vetor. Nessa outra aqui eu estou calculando o seno do vetor. Mas eu estou mandando fazer o plot só do cosseno nessa linha. Então aqui está tudo numa linha só. Se eu quiser aumentar aqui o número de pontos, por exemplo, 15, aí tem mais pontos, né? Mas é óbvio que é o mesmo gráfico, é o mesmo range, 20. E o gráfico está aqui. Então, se eu quiser fazer o gráfico do seno, eu já deixei escrito ali antes, ó. Então, a mesma coisa, PLT plot do vetor. E aí, você poderia escrever isso aqui, ó, o NP seno do vetor, você poderia colar aqui. Mas eu optei, para ilustrar que você pode fazer isso, de dar um nome para essa sequência de números, que eu chamei de seno do vetor. Então, no primeiro gráfico, que é o que vocês estão vendo em azul, é o gráfico do cosseno do vetor. E agora vai aparecer um segundo gráfico, que é o gráfico do seno do vetor, que é o laranja. Como eu estou fazendo 2 gráficos, é conveniente você começar a colocar uma legenda, né? Então veja aqui, ó, que anteriormente fazer o gráfico eu só tinha usado até aqui, e aqui eu já incluí esse label. Label é o nome que eu estou dando para essa curva, né? Então eu chamei de cosseno,
E essa aqui eu chamei de seno. E aí você escreve plt.legend e esse comando vai ativar a legenda. Então agora já apareceu aqui, ó, cosseno e seno. E aí se quiser fazer algumas outras coisas, só para dar um exemplo, para colocar uma linha horizontal no zero, né? E aqui no PLT xlim você coloca o limite do gráfico que vai aparecer aqui embaixo, né? Então se está de -1 a 10, significa que ele está começando aqui em -1 e aqui ele vai até 10. Analogamente, tem o plt.ylim. Então se eu quiser, por exemplo, plotar só de 0 até 0.5, aí agora o eixo y está indo só de 0 a 0.5, que para esse caso é claro que não faz sentido, né? E aí quando você, por algum motivo, não quer usar mais aquela linha, aquele comando, mas também não quer apagar, porque pode ser que você vai precisar dele depois, basta escrever um jogo da velha ali em cima. Então se você escrever o jogo da velha, você vai desativando aquele comando. Então agora, ó, o jogo da velha desativou a linha horizontal, o jogo da velha desativou a legenda. E por aí vai.